Oi, bom dia ou boa tarde, que eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou a professora Darlene Glória e hoje a gente vai fazer uma pequena revisão com o 9º ano. Revisão de figuras de linguagem. Lembrando que todo o assunto de figuras de linguagem já foi visto em sala de aula. O que são as figuras de linguagem? Elas são o que? Elas são estratégias para conseguir um efeito de sentido na interpretação do texto e prender a atenção do leitor. Ou são formas bem criativas e diferentes de se dizer algo. Exemplo, eu chorei um rio por ele. É uma hipérbole, não tem como eu chorar um rio. Se eu tiver chorado um pouquinho, é muito. Já falei 1000 vezes, a mãe da gente sempre reclama. Já falei 1000 vezes, não tem como eu ter falado 1000 vezes. Ela pode ter falado muitas vezes, mas não foi muito. É uma hipérbole, é um exagero. Ou quando a gente quer enfeitar alguma coisa, falar alguma coisa que a gente sabe, principalmente com crianças, a gente quer falar sobre morte com crianças, a gente diz assim, partiu dessa para uma melhor, a gente vai enfeitar um pouco para não ficar tão pesado para aquela criança. A gente vai usar uma figura chamada eufemismo. Mas elas podem ser figuras de som, figuras de construção e figuras de pensamento. A gente vai começar pela aliteração. A gente já falou em sala que a aliteração é uma repetição proposital de sons consonantal. É de consoante, é de propósito. Não é porque uma pessoa esqueceu ou ficou repetitivo, não. Ela colocou com a intenção, um propósito. Quem brinca muito com isso, trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição do R, o som do R. A assonância é parecido com a literação, mas ela é uma repetição proposital, ou seja, eu não botei ali porque eu me esqueci que não pode ter repetição, não, foi de propósito, de vogais. A literação, consoantes, assonâncias, vogais. Então, um exemplo, minha foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do meu sentimento nu. Então, vai ter o som da vogal U, repetida em todas as palavras ou frases. A anáfora. A anáfora é a repetição de palavras ou expressão para dar ênfase ou expressividade. Refrões de música. Quando a gente ouve um refrão de música, principalmente as músicas chiclete para grudar na cabeça da gente, que repete muito, são ricas em anáfora. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi, quando tive coragem, liguei. Repetição do quando. Outro exemplo, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vieniense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Poema de Carlos Drummond de Andrade. A gente vê a repetição do se você, você. O assíndeto, na sala de aula eu falei para vocês, mas vamos lá mais uma vez na repetição. Essa partículazinha chamada de prefixo, ela tem uma função que é negação. Então, síndeto, conjunção. As, não, conjunção. Assíndeto, não, conjunção. É a ausência de conjunção, ou seja, ligação. Essa figura vai caracterizar uma lentidão no ritmo. E lembrando, quem faz as ligações são as conjunção. Exemplo, eu vi, venci. Não tem conjunção. Grita ao mar, sem conjunção. Brama ao fogo, salva a fera. Choradão, geme o pranto, branda o rogo. Sem conjunção. Lentidão, por conta que a vírgula, ela é uma pequena pausa. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer e voltar. A diferença do polissíndeto para o assíndeto é que lá não tem conjunção. Já no polissíndeto, que vem de muitas, são muitas conjunções. Ou seja, vai ter muitas ligações.
Exemplo, enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. As ondas vão e vêm e são como o tempo. Não canto, nem danço, nem escrevo e nem desenho. Conjunções, muitas ligações. E quando tem muitas conjunções, vai ter uma aceleração no ritmo da frase, do poema ou do texto. Elipse. A elipse é a omissão de termos que foi subentendido. Ou seja, esse termo não está aqui, mas eu lendo a frase eu consigo entender. Como? Na minha estante, livros e discos antigos. Aqui está faltando uma palavra, mas a frase eu consigo entender que na minha estante tem livros e discos antigos, mas o que está faltando? O verbo a, de haver alguma coisa. Preferi não falar, estava com raiva. Quem que estava com raiva? Preferi, primeira pessoa do singular. Eu preferi não falar, estava com raiva. Tem como eu entender? Flexão verbal. Chegamos ontem à tarde. Quem chegou? Terceira, primeira pessoa do plural. Chegamos. Quem chegou? Nós, ontem à tarde. Então, a elipse eu consigo compreender e entender de quem está se falando, o que está faltando, mesmo ausente no enunciado. Zeugma. O zeugma é um tipo de elipse, mas a diferença é que o zeugma eu vou dizer algo na primeira sentença e na segunda sentença eu não vou repetir, eu vou omitir. Eu gosto de melancia e de morango também. Gosto. Precisa eu colocar de novo, eu gosto de melancia e gosto de morango também? Não, não é necessário. Então eu vou usar uma figura de linguagem chamada zeugma, que vai ficar subentendido que eu vou dizer, eu gosto de melancia e de morango também. Eu gosto de calor, ele de frio. Ele o quê? Ele gosta. Ele gosta. O gosto está bem aqui, ó. Primeira sentença e segunda sentença não é necessário, mas fica subentendido que ele, a preferência dele é frio. Eu chego sempre, cedo sempre, só não quando estou sem carro. Quem está sem carro? Por que que eu não chego? É eu, que só vou chegar atrasada porque eu estou sem carro. Então, eu chego cedo sempre, só não chego sempre quando estou sem carro. Só não chego quando estou sem carro. Quando estou sem carro. Desembrulhe essa caixa enquanto eu desembrulho a outra. O que que ele vai desembrulhar? Outra caixa. Desembrulhe essa caixa enquanto eu desembrulho a outra caixa. Então, o zeugma, ele vai evitar que fique repetitivo, a repetição de algumas palavras na mesma sentença ou na mesma frase, nos textos. Metáfora. Antes da gente entrar na metáfora, a gente tem que lembrar que a metáfora, algumas pessoas confundem metáfora com comparação. Se a gente olhar esse pequeno exemplo, a gente pode notar a diferença. Aquele motorista anda como uma lesma. Eu estou comparando ele ao animal. Quando eu digo aquele motorista é uma lesma, ele anda daquela forma, devagar. Então a diferença é essa, comparação como, eu vou estar comparando. E quando eu falo uma metáfora, simplesmente eu vou estar colocando a qualidade daquele animal para aquela pessoa. A metáfora apresenta uma palavra ou expressão no sentido figurado, ou seja, palavras
ou expressão que sai do sentido literal. O sentido literal é aquele do dicionário e vai para o sentido figurado. A metáfora não se caracteriza por uma comparação, como uso de características para qualificar, ou seja, a metáfora eu vou usar características de algumas coisas para qualificar alguém. Exemplo, esse problema é somente a ponta do iceberg. É como se eu tivesse o iceberg é grande e a pequena parte que a gente vê é minúscula comparada à extensão que ele tem embaixo da água. Então a gente está falando que aquele problema é grande e a gente só está vendo um pouco. Gosto de coisas doces, eu sou uma formiga. Eu vou ser realmente um animal? Não, eu estou comparando a um gosto que a formiga tem por coisas doces. Aquela menina é uma flor, eu estou chamando a menina de planta? Não, a delicadeza da planta que a menina tem. Depois da metáfora, a gente vai para a metonímia, que são o uso de palavras no lugar de outras. Empregamos uma palavra no lugar de outra com a qual ela possui uma relação de proximidade. A troca das palavras é feita respeitando-se uma relação objetiva que há entre elas, uma clara associação de ideias que é facilmente percebida. Exemplo, lave a panela com um bombril e bastante detergente. Bombril, palha de aço. Todo mundo conhece como bombril, mas é uma palha de aço. Os netos respeitam os cabelos brancos. A gente está falando aqui de idade, que a pessoa é mais idosa, mais experiente. Vou comprar 2 cabeças de boi. Eu vou comprar só as cabeças? Não, eu vou comprar o boi. O vinho estava ótimo, tomei 2 taças. Eu tomei 2 taças? Não, eu tomei as 2 taças, mas com vinho. Não tem como eu comer a taça. Eu vou tomar o que está dentro, o líquido, o vinho. Então, a metonímia é a proximidade que a palavra traz com alguma coisa. A catacrese. Antigamente, a catacrese ela se caracterizava como desvio na norma culta. Mas como muitas pessoas falavam e continuam falando, hoje é considerada uma figura de linguagem. Ocorre pela inexistência de palavras para nomear alguma coisa. Ou seja, o braço da cadeira, coxa da cadeira, céu da boca, dente de alho, cabeça de alho, árvore genealógica. Então, a catacrese são palavras que não existem, mas de tanto se falar, a gente acabou sendo considerada pela norma culta brasileira. Exemplo, braço da cadeira, céu da boca, dente de alho, árvore genealógica, cabeça de alho, coxa da cadeira. Sinestesia. A sinestesia é uma mistura de sensação que vai estar na mesma expressão. Um exemplo, choro amargo e frio. Choro, visão, amargo, paladar e frio. O tato. Então, vai ter uma mistura da sensação visão, paladar e frio. Esse perfume é muito doce. O perfume ele está associado ao olfato e o doce ao paladar. Então, misturas de sensação. Gosto de quem canta com a voz macia. Cantar, a voz, paladar. E macia, o tato. É o tato que sente a maciez. Perífrase. A perífrase é a substituição do nome próprio por uma qualidade, uma característica de uma pessoa. Rei do reggae, todo mundo sabe. Bob Marley. Rei do futebol, Pelé. Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Quem? Brasil. O pulmão do mundo está ameaçado, a Amazônia. Admiro as obras do poeta dos escravos, Castro Alves. Então eu vou tirar o nome, Bob Marley, e vou colocar rei do reggae. E quando eu faço isso, eu vou estar colocando uma figura de linguagem chamada perífrase. Chegamos aqui ao final da nossa aula e eu vou deixar para vocês a atividade para casa. Respondam em seu caderno. E por fim, os únicos limites de sua mente é aqueles que você acredita ter. Então, bons estudos. Obrigada.